Estamos aqui em mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro e hoje nós vamos falar sobre regularização fundiária. Sabe aquilo que você fica esperando ter a escritura do seu imóvel? É sobre isso que a gente vai falar. E estamos aqui com a Maria Isabel Castro, que é advogada, imobiliarista e antropóloga. E com a Jéssica Larroca, que é empresária ex-tabeliã e coordenadora estadual do IBRF do Estado de Minas. É isso aí. Então vem com a gente. Jéssica, me conta o que é o IBRF. Então, o IBRF é Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária. Ele tem o objetivo de juntar pessoas que fazem REURB pelo Brasil e levar a informação a todas essas pessoas e meio que tentar padronizar o procedimento, que apesar de existir apenas uma lei que regulamente esse procedimento de regularização fundiária, existem várias interpretações e formas de aplicar, né, essa lei pelo Brasil afora. Então, a ideia do IBRF é justamente fazer seminários, congressos para difundir e destravar a REURB pelo país, falar a respeito da regularização fundiária pelo país e trazer mais adeptos, fazer acontecer mais a REURB e ter um país mais regularizado com isso. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer tonta, mas você ter um imóvel e não poder usar esse imóvel, de repente, num financiamento, numa busca de melhorar o cash flow da tua empresa, isso implica quando você não tem ele regularizado, não é? Exatamente, porque na realidade, se você não tem a sua escritura registrada, a gente chama popularmente de escritura, né? Faz parte da cultura do nosso país confundir o conceito de registro com escritura. Mas quando você não tem o seu registro, você não consegue ter acesso a créditos bancários. Por quê? Porque, na verdade, só é proprietário, só é de fato dono do imóvel quem tem o nome vinculado ao imóvel no cartório de registro de imóveis competente. Então, se você não tem esse registro, você não tem o seu nome vinculado a esse imóvel no cartório de registro de imóveis competente. Você é mero possuidor. Mesmo que você tenha uma escritura que não é passível de registro, mesmo que você tenha prometido que aquele imóvel é seu por alguém, pelo proprietário ou por qualquer outra pessoa, mesmo que você tenha um instrumento particular com todas as firmas reconhecidas em cartório, se o seu imóvel não estiver registrado no cartório de registro de imóveis, você não é dono dele de fato. Então, você não pode aliená-lo, certo? Não pode dá-lo como garantia. Né? Então, não tem. Essa é a razão pela qual os bancos não vão nunca emprestar um dinheiro para alguém, tendo como garantia um imóvel, se aquela pessoa não é de fato proprietária daquele imóvel. Entendeu? Entendi. Maria Isabel, você foi presidente do Conselho do Centro do Rio, aqui na Associação Comercial. A sua empresa, o seu Manuel, começou aqui no centro do Rio de Janeiro há muitos e muitos anos atrás. O que é, para quem tem a sua operação, o seu negócio aqui no centro do Rio, como é que funciona isso? Os imóveis aqui, via de regra, são imóveis registrados direitinho, como a Jéssica estava explicando, não são? Como é que acontece isso no centro do Rio e qual é a diferença de se conseguir fazer uma ação para regularização desses imóveis? Que impacto isso pode ter na nossa economia? Conta para a gente. Então, primeiramente, Ricardo, foi um trabalho muito honroso presidir o conselho. Eu tive que tirar uma licença, mas eu não abandono o meu centro da cidade. Eu sou nascida e criada aqui. Meu pai tem uma empresa há 53 anos e há 25 eu trabalho com regularização fundiária. Eu nem sabia o que era. Meu pai chegou com um bando de papel e falou, ajeita isso. Então, assim que eu comecei. Acabou a faculdade? Então ajeita isso agora. E aí eu tinha uma mesa com tijolo embaixo que ele achava que era o que eu precisava. Computador para quê? Vai lá na prefeitura, vai no cartório. Então, assim eu comecei. E eu comecei a ver que hoje, no centro, com o passar do tempo, eu começava a ver os imóveis. Eu vivi um centro pujante, né?
que tinha ainda existiam as luvas e tal. Só que uma coisa acontecia muito curiosa. Você queria registrar um contrato na junta comercial ou até num outro cartório, você não consegue se o locador não for o dono. Então, você começa por aí um gargalo no centro da cidade. Quando eu falo a Rua da Carioca, quando eu falo outros logadouros que estão abandonados, enfim, na Gamboa, aqui na Marechal Floriano também tem muitos. Esses imóveis se divergem. Tem os imóveis históricos, que aí eram poceiros, que vieram, na maioria das vezes, imigrantes, né, possuidores, e tem os imóveis já legalizados, mas o herdeiro não deu continuidade. Então, ele não é dono. Às vezes é uma empresa que faliu, não sei o quê, e você fica com aquele gargalo, você não vende, você não aliena, e você precisa de um jeito originário para resolver isso. Eu atuo hoje em dia com a regularização fundiária, com a uso capião extraordinária. Eu tenho tido 100% de êxito. Uso capião e imóvel? Imóvel urbano. Imóvel urbano, porque uso capião a gente ouve lá na fazenda. Não, mas tem imóvel urbano. Na propriedade rural, tem, né? Tem. E aí, aquilo que eu não consegui legalizar por conta de uma lacuna mesmo, porque a lei de registro público ela é da década de 70. Nós temos um Brasil, colônia, né, de 1818. Né? O que a Associação Comercial foi criada em 1809. Então, a gente... Mas quando? Peraí. Quando é que a família real chega? 1808. Vamos. Então, nós temos uma colônia, um Rio de Janeiro colonial desde 1808. O que acontece? As pessoas que vinham, elas não iam ter o registro. Era como se fosse uma delegação de terras. Você fica com essa faixa, você fica com outra. E com o passar do tempo, o centro muda, o centro desconfigura daquela época, o centro passa por uma série de operações urbanísticas que mudam os logradouros. Então, por exemplo, a Buenos Aires era a Rua do Hospício. E muita gente achava um entrave aí e inventários intermináveis. Então, você é herdeiro de uma fortuna que não é tua. Você não consegue fazer nada. E eu lembro, Isabel, de ter lido, não participei desse momento, que existia uma lei, ainda na época do Império, que quem cobrisse uma determinada área de Chaco, no Rio de Janeiro, por exemplo, que tinham muitas áreas, ali a Urca avançava bastante, passava, quem fizesse essa cobertura, e na época fazia com carroças e tudo, era bastante trabalhoso, ele teria o direito à propriedade daquela área. Então, provavelmente a lei de terras de 1850, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ok, a terra é sua, cadê o registro? Se você está dizendo que o registro é a partir de 70, de 1970, imagina. Não, na realidade, o que ela está falando é que a lei de registros públicos, conforme nós conhecemos hoje, conforme nós trabalhamos hoje, ela é da década de 70, tá? Mas o registro de imóveis ele fez 180 anos. Ano passado, entendeu? O cartório de registro de imóveis. Só que houveram mudanças, né? Houve uma série de questões e o registro de imóveis da forma que a gente conhece hoje, com a lei de registros públicos, que é da década de 70, mas o ato de registrar, que até 180 anos é relativamente novo no nosso ordenamento jurídico, né? Não é uma coisa tão antiga. Até por isso, eu não sei se você sabe, mas o primeiro cartório de notas, que é o que faz escritura, reconhecimento de firma, que faz autenticação, esse primeiro cartório, ele, aqui no Rio de Janeiro, o primeiro ofício, eu acho que ele é de 1565. Então, você vê, quanto tempo... Eu acho que 65, sim. Já se usava cartório. Já tinha cartório. Então, por isso que as pessoas chamam o registro de escritura, porque só se fazia escritura, entendeu? Não se fazia registro. O registro, da forma que a gente conhece, porque eles falam em 180 anos, porque eles consideram um registro declaratório, que, a meu ver, não é o nosso registro de hoje. Mas o registro de imóveis mesmo, ele é se eu não me engano, da década de 1890.
entendeu? Que é o constitutivo, que realmente configurava aquele proprietário como proprietário, com aqueles direitos. Não era só meramente declaratório. Ele realmente tinha direito de dispor, sabe? Então, assim, que é o conceito de propriedade que nós conhecemos, entendeu? Acho que é por isso que o brasileiro tem esse negócio de chamar de tudo de escritura. Ô Isabel, como é que você vê um avanço dessas áreas, a reforma do centro, a reestruturação do centro do Rio de Janeiro, assim como está acontecendo em São Paulo, a reformulação do centro de São Paulo? Eu acho que passa muito por aí, por essa questão da regularização. Existe algum movimento nacional para que isso aconteça? Como que isso está? Bom, eu vou te falar sobre o centro da cidade. Hoje, os imóveis comerciais no centro têm uma irregularidade na faixa de 80%. Eita! É assustador. A nível Brasil, chega a 90%. Irregularidade. Não estamos falando de ilegalidade. Não, irregularidade, às vezes, é um inventário que não terminou, o imóvel que estava no nome de uma firma, a firma deu baixa e o imóvel não foi transferido, situações assim. Então, quando me vem um projeto de lei que eu já sonhava no início dos anos 60, não, no início dos anos 90, quando eu estava cursando Direito, eu já sonhava em na parte imobiliária no centro, porque né? Sou filha de imigrante, então o imigrante ele queria o quê? Ele queria um documento, um teto, e começou a dar as ideias aí dos fundos, que comprava 10% de um, outro ia, e era assim que se construía um patrimônio. Então, Ricardo, eu acho que é fundamental uma política Estado-município fundiária. O Estado e o município eles têm que dar as mãos e fazer, sei lá, um feirão de regularização fundiária, as pessoas têm que entender o porquê disso. Então, você tem que ter uma educação fundiária. Eu acho que passa muito por aí, viu, Isabel? O treinamento, a divulgação e um esforço para que aquilo possa acontecer, porque, como você falou, que tinha uma banca com tijolos que eram os pés da mesa, talvez as pessoas entendam que o trabalho que é para você fazer esse processo, tem horas que ele fala, não compensa, ok, não vou usar isso aqui como alavanca de crédito para mim, mas eu estou operando, eu tenho o Palácio das Ferramentas aqui, continua operando, e estou vivendo. Sim. Qual é o esforço? Porque isso talvez seja bom para o Estado, né? Isso talvez seja bom para o município. Principalmente para o erário fiscal municipal. É fundamental você ter o controle, né, dos contribuintes. Você passa em ruas que estão os casarios todos em péssimo estado. Por quê? Porque você não tem a quem cobrar. A pessoa que está no registro muitas vezes é falecida, é ausente, e você não. Então, você não tem o responsável. Talvez o filho do filho também já seja falecido. Exatamente. Então, você não tem a quem recorrer. E hoje em dia, Ricardo, existe um produto no mercado financeiro chamado CRI. Então, você ter um imóvel, por exemplo, o Palácio da Ferramenta, ter um imóvel próprio e precisar de uma alavancagem de recurso financeiro, eu posso vender o imóvel e ser locatária como empresa. Isso aí é demais. Então, se desbravar essa parte fundiária no centro, que é a minha pauta, né? Mas claro que é a nível Brasil, principalmente os comerciais. Esses CRIs eles vão dar talvez um fôlego novo para os empresários. Se a gente pensar em sul do Brasil hoje, com essa catástrofe que está tendo, essas pessoas vão precisar. E se eles tiverem os imóveis regulares, titulados, talvez seja mais fácil deles recomeçarem a vida, porque eles vão ter alguma coisa em garantia para oferecer. Você que está assistindo a gente, você vê, de repente você se encontra numa situação difícil, isso em momentos da vida das empresas, a gente por vezes passa por esse momento, um grande cliente que você apostou
e esse grande cliente quebra antes de te pagar aquela determinada fatura, você acaba tendo um bruto problema. Como é que você, porque o seu negócio é rentável, funciona, como é que você se alavanca? Rápido. Eu vou pegar o dinheiro a um custo absurdo ou eu vou ter alguma coisa para dar em garantia e pegar num valor equilibrado? Vem para cá, vai lá, se inscreve no canal, curte, aperta o sininho, para você ter conhecimento dessas possibilidades, né, Isabel? Como que a pessoa que está assistindo a gente e fala assim, legal, o meu imóvel se enquadra nessa condição aí dos 80%. Como é que eu faço para regularizar isso? É uma coisa difícil, não é difícil, toma tempo, não toma tempo, é muito dinheiro para que eu regularize. Como é que funciona? Outra coisa que eu não quero deixar de falar nós empresários, nós sabemos que às vezes um expede fiscal mal feito, um erro do contador e tudo, gera uma execução fiscal. E você, tendo um imóvel regular, você pode dar em garantia da execução, o bem é penhora. Você não precisa se desmonetizar, você não precisa botar o dinheiro. Então, é importante até nisso. Bom, tem muito advogado aí vendendo, né? Milagre. É caso a caso, não é uma copia-cola, não tem uma receita, cada caso é como se fosse um DNA. A gente trabalha com um máximo de cautela, cuidado, para a gente ter um êxito. Hoje mesmo, eu e Jéssica somos procuradas por escritórios de advocacia, né? Porque suportando esses escritórios quando eles têm um cliente que tem um determinado... Exatamente, porque essa parte de regularização fundiária ela é uma parte muito específica, é um nicho muito específico e é muito difícil você achar um especialista na área. Quando você vai a um advogado, todos eles falam que tem solução, inclusive no inventário. E aí você fica em inventário de posse e você não é dono até o final de 2, 3 gerações. Aí você vende a posse, você vende um imóvel mais barato, e se alguém tiver dinheiro, porque se a pessoa quiser comprar através de um financiamento, ela não compra. Ainda tem essa. Então, assim, é essencial que se tenha tanto para o dono como para o governo, porque o governo ele perde renda com a falta dessa circulação de compra e venda, perde do ITD, dos inventários. Se o governo perde com isso, existe algum incentivo, ou pode existir algum incentivo, de repente, de um imóvel que não está em dia com as contribuições que precisa fazer, mas a partir do momento que ele for regularizado, ele entra para o jogo. Existe algum incentivo hoje no Rio, essa não. Regularização? No município do Rio de Janeiro, não. É um grande sonho meu fazer, eu chamo de feirão de regularização fundiária, porque eu acho que isso é o começo do Reviver Centro. Você não pode falar em Reviver Centro, você não pode falar em políticas urbanísticas, e eu estou falando pelo centro porque, como você falou, eu presidi um conselho, mas em vários bairros. A Barra da Tijuca tem esse problema. E como? Sim, então, assim, você precisa desgargalar. Boa. Você tem que tirar os gargalos. E para começar uma corrida, você tem que calçar o tênis. O tênis é o imóvel regular. E sem a ajuda do governo, às vezes, você não consegue passar para a população uma educação fundiária, você não consegue passar para a população, e eu estou falando de uma população classe média para cima, de empresários que precisam alavancar, de pessoas de herdeiros. Eu vou deixar a parte mais popular para a doutora Jéssica, que ela vai explicar o REURB e a importância de se fazer isso em imóveis populares. Então, conta para a gente, Então, Jéssica. Eu vou fazer alguns comentários aí sobre a fala da Isabel. Com relação a... Tá me ouvindo bem? Com relação àquela questão dos procedimentos para poder resolver essa questão de quem não tem escritura,
tá? Eu penso que essas questões do centro, por serem situações muito antigas, muito complicadas, que já passou, a irregularidade já passou de geração para geração, é uma situação que ela já é praticamente irreversível pelas vias tradicionais, que seria uma escritura pública, um inventário, pagar o imposto de transmissão. Esses impostos de transmissão normalmente já estão praticamente no valor do imóvel. Valor Ou comercial do imóvel, ou mais. Isso, então, que aí assim, leva o cara a parar e falar assim, impraticável. não mexe nisso. Exatamente. Deixa como E a uso capião extrajudicial que ela estava falando, com que ela trabalha, nós trabalhamos juntas, inclusive, em muitos casos, a uso capião extrajudicial é uma dessas formas de regularização, assim, uma das únicas possíveis. Por quê? Porque quando a irregularidade ela atinge esse nível de reversível, a gente tem que começar do zero, tem que passar limpo. O que é? É através da aquisição originária, procedimentos de aquisição originária, que seria a uso capião, seria a REURB, que é a regularização fundiária urbana, ou seja, seria começar de novo. A uso capião extrajudicial não é o procedimento mais caro, você não paga imposto de transmissão, porque você está começando de novo, então presume-se que não há, exatamente, não existe ninguém passando para ninguém, está começando do zero. Então, assim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a uso capião extrajudicial não é o procedimento mais caro do mundo. Lá em Minas, por exemplo, eu acho bem caro. As tabelas são diferentes, né? Então lá acaba sendo mais caro, tá? E a REURB também pode solucionar, só que você pensa sempre em REURB, em regularização fundiária, como um ato mais coletivo, né? Um ato que você vai ter uma abrangência maior, não vai ser só uma unidade que você vai regularizar. Então, tratando de centro, por exemplo, que a gente tem vários prédios, seria uma REURB edilícia, que funcionaria bem aqui, algumas REURBs edilícias, entendeu? Então, daria solução para vários problemas aqui, seja de classe média alta para os empresários, sejam aqueles imóveis que simplesmente a gente não sabe nem a titularidade deles, que se deu daquilo ali, tem alguém ocupando. Então, assim, realmente zeraria esses problemas de irregularidade, começaria do zero. O município poderia passar a recolher alguns IPTUs, que provavelmente tem muitos imóveis abandonados que ninguém está pagando, entendeu? Os impostos de transmissão começariam a ser pagos, porque a irregularidade ela não advém só de uma má-fé, igual muita gente pensa. A irregularidade ela advém de ignorância de quem está ali ocupando aqueles imóveis. Você acha que algum empresário ou alguém que está aqui no comércio do centro não queria ter o seu imóvel regular? Queria, mas não sabia Esse como ponto fazer. É muito importante porque isso é importante frisar. É para além disso, né, Jéssica? E também a questão da burocracia, da dificuldade que muitas vezes os órgãos públicos imprimem para você conseguir avançar. Sim. Como, novamente, Isabel, como o seu Manuel falou, você não precisa de computador, vai lá, você precisa ir... Como é que você para? Se você é um comerciante no centro, como é que você sai e afasta a barriga do balcão? É muito difícil. Você para de vender. Sim. É tudo muito complicado. E, na verdade, eu tenho várias críticas a respeito disso tudo. Eu vou me abster de fazê-las, inclusive, porque eu sou uma péssima pessoa. Não, você é boa. Eu sou uma péssima pessoa. Você está trazendo, Jéssica, informações que são relevantes. Tem pessoas que vão ouvir aqui e vai dar uma injeção de ânimo. Falar, sim, puxa vida... É possível. Então, a questão é possível e a questão do custo que eu olharia para trás, eu vou fazer um REURB desse, eu vou zerar a posição, começar novo nessa história. Sim. E isso é bom para o Estado. Então, você sabe que isso está nas mãos, inclusive, do município, né? A REURB, ela tem alguns legitimados, né? Quem que é o legitimado é a pessoa que pode provocar a REURB. Pode ser o beneficiário, que está vivendo aquela irregularidade, pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser a União. E quem faz todo o procedimento da REURB é o município. Então, aquilo que a gente normalmente faz no cartório de notas, às vezes uma escritura, alguma coisa assim, o município meio que faz aquele papel todo de saneamento do processo, sabe? De processamento mesmo. Então, quando o município ele quer reverter a situação, ele consegue. É possível, sabe? Mas aí depende. E a gente tem, por exemplo, eu trabalho com REURB, eu tenho uma empresa que trabalha com REURB em inúmeros municípios pelo Brasil.
A gente tem muita dificuldade, às vezes, com os gestores públicos, com a administração pública, porque, às vezes, a pessoa que está ali recebendo aquele processo é cargo político, ela não tem conhecimento técnico suficiente, ela se acha no direito de negar uma REURB, sendo que é uma obrigação, uma vez que existe a lei que determina que seja feita a REURB, ela tem que fazer. Sem ser advogado, eu vou dizer talvez uma improbidade da parte dele, porque ele está gerando, dificultando a Ele está função renunciando receita. Renunciando receita. Ele está renunciando receita. Então, mas, pasme, inúmeros municípios você tem negativa. Eu tenho dificuldade em todos os lugares que eu passo. Eu passei num município que eu não tive dificuldade com a prefeitura. Um na minha vida, tá? E aí chega no cartório, é outra novela, a mesma coisa, eles não querem fazer. Aqui no Rio, os cartórios de registro de imóveis, eles não registram uma usucapião extrajudicial sem mandar para dúvida, que a suscitação de dúvida é quando o juiz vai decidir quem está certo, a gente ou o cartório, mais ou menos isso. Entendeu? Falando bem a grosso modo. Então, assim, e a usucapião extrajudicial é um dos instrumentos da REURB. Ela está inserida dentro da regularização fundiária, como se ela fosse a espécie e a regularização... O que vem antes da espécie? Gênero, né? No reino animal, não é isso? Espécie, gênero, uma coisa assim. Ela está dentro, tá? Então, assim, aqui no Rio, se a usucapião extrajudicial não funciona, você imagina a REURB, que é pegar a coletividade e você levar para começar do zero. Porque muitas vezes o cartório, ele olha para aquilo ali, eu estou até falando demais, mas às vezes o cartório olha para aquilo ali, poxa, eu poderia ter lucrado não sei quantos milhões, e eu vou lucrar poucos milhões a menos, porque vai se ultrapassar muitas etapas aqui, eu vou deixar de arrecadar essa e essa verbação, esse registro. Ou até mesmo receio de ser... condenado de ter feito uma coisa... Sim, e posso falar, esse é o motivo principal. Né? Então, olha, vai para questionamento, né? Para me dar alguma resposta, que aí, ok, você me deu um álibi para eu agora fazer o que, de repente, o próprio cartório entende como adequado, né? Sim. Mas... É porque o cartório, eu falo mal, mas eu falo bem depois, tá? Eu faço os dois lados, assim. Exatamente. Então, essa questão, assim, tem a questão do lucro, realmente, da arrecadação, e tem essa questão da responsabilidade civil e criminal, que o registrador tem com relação aos atos que ele pratica, entendeu? Então, assim, ele tem muito... com certeza, receio. Eu acho que o que move a toda essa estagnação do Brasil é esse receio de responder por alguma coisa, essa insegurança. Mas eu acho que o que tira a insegurança é o conhecimento, entendeu? Então, leia, é uma lei pequena, é uma lei que dá para ler ali e você entender. E, poxa, se está escrito, pode fazer, sabe? Da insegurança jurídica, né? Eles têm muito medo, sabe? O município tem medo. E o município, principalmente, fica pensando assim, poxa, daqui a 4 anos não tem nem esse emprego mais, de ficar respondendo um negócio que... Sabe? Que não vai me trazer benefício nenhum. Eu recebo aqui, sei lá, 2, 3 contos, 5 contos, sei lá quanto que eu recebo. Eu vou ficar me responsabilizando com um bairro inteiro, um problema desse tamanho. Daqui a 4 anos desempregado estou... 5 gerações pagando por algum erro. Entendeu? Então aí fica esse jogo de empurra aqui no Brasil e ninguém quer tomar a responsabilidade para si. Jéssica, você está me fazendo lembrar, eu não sei quem foi, não me lembro o autor, mas ele disse, no Brasil, até o passado é incerto. Então... de repente, ele ser condenado por uma coisa que está na lei, mas gerou uma incerteza no futuro e ele vai ter que passar 5 gerações para pagar aquele... Exatamente. E ninguém quer esse problema. Ninguém quer. Mas vocês topam encarar... Eu amo um problema. Pronto. E a boa notícia, assim, eu acho que o ouvinte... Aí tá pensando, então vou entrar com uso capião. Quem já entrou sabe que é uma das ações mais longas e mais caras no Tribunal de Justiça. Mas a uso capião extrajudicial, eu tenho conseguido 100% de êxito nos meus processos em 3 anos. E 3 anos porque a gente conta com um período pandêmico e home office. Porque se não houvesse isso, eu acho que em 1 ano seria, mesmo com a negativa, eu tenho um registrador aqui que é um fofo, eu não vou falar qual é o cartório, que ele fala, Isabel, me dá vontade de
te abraçar, que eu já sei o procedimento quando é teu. Ele já conhece meu estilo até de escrita. E aí eu falei, por que o senhor fica, então, me dando umas exigências? Por exemplo, agora, o que é uso capião? Ela é a posse de um determinado tempo. Está me pedindo um testamento de alguém que morreu em 1814. Então, já foge disso. São exigências que eles começam a dar em demasia. Para quê? Para a parte já solicitar a dúvida. Porque eles têm medo. Então, assim, ao mesmo tempo que a Jéssica tem a crítica dela, eu entendo o registrador como falta de segurança. Se eu fosse registradora, será que eu queria? Porque você não sabe quem é. Precisa saber de que lado da mesa você está, né? Exatamente. Porque ela se você vira. estivesse do outro lado, talvez fosse uma preocupação de vocês. Eu acho que a preocupação ela é real. Eu só acho que as pessoas cada vez mais estão individualistas, entendeu? Eu sou uma pessoa que, quando eu pensei na minha empresa, eu tinha uma coisa além do dinheiro, sabe? Eu ganho dinheiro, mas eu tinha um ideal além disso. Vocês não sabem o que é, ela sabe, mas tipo assim, você não sabe o que é entregar um registro para uma pessoa que vive numa área de posse há 300 anos. A gente lida com REURB, com gente que mora a esgoto a céu aberto, você está entendendo? E você transforma a vida daquele cidadão, você possibilita que ele tenha dignidade. E o problema, sabe qual que é? O problema é que quem vai subir morro para vender escritura, entre aspas, é o empreendedor. E o registrador, ele está muito bem acomodado na cadeira almofadada dele, no ar-condicionado. Então, no momento, se ele tivesse uma tia ou uma mãe que vivesse lá na periferia, nas casas, nos casebres que eu entro todos os dias, que fede, entendeu? Que fedem, melhor dizendo, eu duvido que ele teria o mesmo olhar que ele tem, tipo assim, isso não é problema meu, eu não vou me responsabilizar por isso. O problema é esse, egocentrismo, egoísmo. As pessoas são cada vez mais individualistas e não pensam no próximo, porque elas estão confortáveis dentro das suas salas com ar-condicionado. Falando em sala com ar-condicionado, você sabe que o Josier aqui na associação tem essa visão da inclusão. E ele criou o Conselho de Comunidade e Inclusão, que é bem dentro do que você está falando. Se nós ficarmos olhando para essa diferença social que temos no Rio de Janeiro, que temos em qualquer metrópole, em qualquer cidade cosmopolita no mundo, você terá isso, você Claro. vai ter isso em Nova York. Sim. Escalas diferentes, modelos diferentes, mas acontece a diferença. Se a gente olhar só para isso, você não resolve o problema. Você precisa entrar e criar essa aproximação. Então, é bem dentro do que você está falando. Sim. Nós precisamos ter uma visão, um olhar diferente para essa sociedade, para que nós possamos gerar um impacto positivo nessa sociedade e trazer mais gente para o jogo. Sim. Então, E é isso que eu acho que esses seminários, igual o seminário que Aconteceu aqui o no IBRF faz, os seminários que o IBRF faz e tal, a ideia é essa, é mostrar qual que é a realidade, porque a gente, às vezes, é de classe média alta, a gente, às vezes, não tem a tangibiliza noção a importância do que é do que uma é isso escritura. para uma pessoa que não tem. Um registro. O registro. Uma pessoa que está ali à margem da sociedade, você está entendendo? Que não se vai morrer e não sabe se seu filho vai continuar naquele imóvel, ou se vai aparecer algum dono ali depois, ou se vai, sei lá, o município vai desapropriar aquilo e ele nem vai receber por aquilo, porque ele nem é dono. Então, assim, esses encontros, eles servem para as pessoas, que vem gente do Brasil inteiro normalmente, né? Vai gente do Brasil inteiro. Servem para as pessoas terem acesso a realidades que não está ao alcance deles, sabe? Que não faz parte da classe social deles, de gente diferente, sabe? É isso que eu acho que é importante, se falar sobre REURB, sobre a situação dessas pessoas nesses seminários, para às vezes um registrador está ali sentado assistindo e fala, poxa, está nas minhas mãos eu mudar essa realidade. Às vezes é um gestor público sentado ali e fala, poxa, eu poderia pegar e fazer isso naquela periferia do meu município. Então, assim, eu acho que pode transformar um pouco esse raciocínio, essa forma de pensar. Sabe, Jéssica e Isabel, a gente tem conversado muito, né, Isabel, e conversamos já há algum tempo. O que falta
é uma comunicação direta, com uma linguagem mais adequada para aquele determinado público. Sim. E é essa a missão que a gente tem aqui no podcast do Centro de Negócios da Associação. Criar uma comunicação e, de repente, a gente está ajudando alguém que está ali assistindo. Gente, está aí. A gente não precisa acabar com a empresa, porque as contas se acumulam dessa forma, tendo esse prédio aqui gigante, tendo o outro lá. Vamos acertar essa história. E você está falando em desenvolvimento econômico. Eu e você puxamos para... Mas a Jéssica, ela bem diz, o desenvolvimento social. Uma pessoa que está ali no churume, o poder público não entra com coleta de lixo, não entra com iluminação pública, não entra com nada. Quando você cria um bairro, a partir da legalização, você, fora isso, a titulação, por exemplo, tem muitas mulheres que elas ficam sofrendo violência doméstica também, porque elas estão naquela imóvel que elas acham que o agressor é dono. Então, quando você titula em favor delas, você já... Os filhos delas já vão receber aquilo e elas não precisam, muitas vezes, ficar se submetendo, se sujeitando a coisas horrorosas, que nós sabemos que tem. Então, assim, dar dignidade para as pessoas, eu acho que é a parte mais bonita. Eu vim num centro de negócios e, obviamente, eu falei das oportunidades do centro e de imóveis comerciais e tal. Mas essa parte do poder público, abraçar uma ideia e... com registrador, e sentar, fazer um comitê, um grupo de estudo, registrador, colégio de notariado, juízes e poder público, e sentar e dar uma continuidade, é fenomenal. Eu acho que é um ano eleitoral, eu acho que eu não sei quantas cadeiras de vereança nós temos, talvez esse ano eu vá prestar atenção em que vereadores vão falar sobre regularização fundiária, porque é a partir daí que a nossa cidade muda. Isabel, assim, só para fechar, eu já estou com vontade de ouvir mais de vocês, porque eu acho que é muito importante esse tipo de conversa. Eu costumo dizer que nós estamos acostumados a votar no amigo do bairro. Gente boa, legal, conta cada piada. Ele tem competência para fazer aquilo que eu preciso que seja feito por alguém do Poder Legislativo? Por alguém do Poder Executivo? Esse é o momento das cidades. E nada mais perto das pessoas do que as cidades, do que o seu bairro. Então, nós precisamos... de matéria. Essa observação sua, ela deve ser até ampliada, porque você tem o conhecimento, vocês têm esses conhecimentos específicos e vão poder, lá pelo Galegas, vão poder comunicar quem está olhando por isso. Porque... Por exemplo, recentemente foi aprovada uma lei que muda a estrutura de um bairro histórico aqui da cidade, inserido na 2ª RA, e provavelmente vão existir muitas desapropriações. As pessoas que não estão registradas, seja qual for a sua classe, elas não vão poder nem discutir o valor da indenização ou não, porque elas não vão receber, elas não vão estar habilitadas. Então, é muito importante você acompanhar essas leis, porque a gente não tem competência para isso, a gente não tem tempo para isso. O plano diretor, quem é que vota o plano diretor? São pessoas habilitadas. Isabel, eu tenho uma crítica, que eu acho que o plano diretor devia ser por outro meio, não os vereadores, porque muitas vezes aquele vereador ele responde... Não faz uma decisão técnica. Não é técnico, não é falar que ele é bom ou ruim, ele não tem. A doutora Isabel, Jéssica e eu demos... E as concessões... Bom, é lógico que eu quero mais, mas você vê como que um apartamento de 16 metros quadrados no centro do Rio, 16 metros quadrados não é um apartamento. Não. Pelo menos não foi o que eu estudei. Não tem a menor ergonomia, ou o mínimo de ergonomia possível para ter sala, cozinha, banheiro, que é o mínimo de uma habitação. E a gente discutir se aquilo ali está resolvendo o problema de favela. Espera aí, a gente está discutindo de forma com gente não habilitada para a discussão.
Eu não tenho a menor necessidade, esse é o meu entendimento, de fazer esse tipo de concessão. Se Exato. nós temos áreas possíveis de se fazer esse tipo de coisa. Bom, mas eu queria ouvir as considerações finais, mas não as últimas, porque eu quero que vocês voltem para a gente falar bastante sobre isso, sobre todas essas questões que podem salvar muitas empresas e salvar até mesmo famílias, né? Sim. Claro, vai ser um prazer voltar sempre. A minha consideração final é essa, numa associação comercial, então eu vou falar a parte comercial, que você busque saber como é que estão os imóveis da sua empresa, da sua família, é muito importante. Como é que estão os inventários, porque às vezes a pessoa fala, não cumpri o inventário do meu bisavô, não sei o quê. Me procura a doutora Jéssica, a gente desenrola, bate e ainda joga de ladinho. Boa, boa. Então você que está assistindo a gente, vai lá, comenta no chat. A Jéssica estará no chat conosco daqui a pouquinho e participando o tempo todo, a Isabel também. Então, comenta lá e elas vão poder responder, vão poder te dar alguma orientação de como você começar algum processo. Então, vem com a gente.